Todo mundo comete erros e isso é normal. Mas você precisa ser capaz de distinguir entre erros e traição proposital. Eu não sou perfeito e posso fazer coisas estúpidas, mas minha esposa acabou sendo muito pior. E o que eu passei, não desejo nem para o meu inimigo. Dave, ela murmurou. Precisamos ter uma conversa. Há algo que precisamos resolver. Claro, Gavin, respondi, olhando para minha esposa com um sorriso. O que está pensando? Pare de ler o jornal por um momento e preste atenção em mim, ela retrucou, capturando meu foco. Embora, verdade seja dita, eu ainda estava contemplando as chances do Arsenal contra o Chelsea naquele fim de semana. Vamos ser realistas. O jornal deu a entender que o Alcote pode não se recuperar totalmente de sua lesão na semana passada. Tudo bem, querida, eu concedi, dobrando o papel no meu colo, mas eu o segurei firmemente, esperando que ela não notasse. Mês passado, ela disse claramente, olhando para mim. O que tem? Eu respondi inocentemente. Estava muito quente. Naquele fim de semana, ela continuou. Que fim de semana? Perguntei, sentindo uma sensação de desconforto se apoderando de mim. Você sabe perfeitamente bem qual fim de semana, ela cuspiu. O fim de semana em que você e seus 3 amigos fizeram aquela viagem de pesca infantil absurda, idiota e supostamente inventada. Ah, naquele fim de semana, respondi fracamente, o jornal escorregando da minha mão. Posso estar em apuros. O que tem? Eu sei. Sabe de uma coisa? Eu me contorci. Eu sei o que você fez, ela declarou me encarando. Nós só fomos pescar, eu gaguejei, sentindo que já estava perdendo terreno, mas buscando algo para dizer. E na última noite, Gavin exigiu, e eu sabia que tinha sido pego. Droga. Eu trabalho como sócio em uma pequena empresa de construção especializada. Eu cuido do lado técnico com minhas qualificações, Ted cuida da papelada, enquanto Mike e Nick contribuem com força física e experiência no local. Eles motivam nossas equipes de construção a trabalhar mais rápido e possivelmente melhor do que poderiam de outra forma. Somos um grupo diverso, mas nos damos bem. Nós 4 e nossos parceiros nos tornamos amigos próximos. Em agosto passado, fomos pescar, embora Ted fosse o único que sabia muito sobre pesca. Passamos a maior parte do tempo em um barco, com 3 de nós mais preocupados em manter a cerveja gelada do que a isca. As noites eram frequentemente passadas bebendo no pub local. Então veio a noite final. Vamos para a cidade, Mike sugeriu. Há mais o que fazer lá e poderíamos nos divertir um pouco. Não tenho certeza se estou afim, hesitei, mas eles insistiram e, para ser honesto, não fiquei muito incomodado com isso. Acabamos aqui, vestidos com roupas comuns, tentando recuperar nossa juventude. Cerveja fluía livremente, música tocava, embora a maioria fosse terrível. Mas era fascinante observar as pessoas. Droga, Nick murmurou enquanto uma garota atraente e esbelta de minissaia, magra demais para se curvar, passava correndo por ele. Eu queria ter 10 anos a menos. Mais como 15, Ted interrompeu com uma risada. Mesmo assim, você não teria chance. E ela? Eu interrompi, acenando para outra jovem mulher comparada a quem a primeira parecia muito vulgar. Droga, Ted exclamou. Duplamente droga, Mike entrou na conversa. Nick e eu trocamos olhares, concordando silenciosamente com elas. Essas garotas estavam claramente querendo se divertir e estavam vestidas de acordo. Nada de muito importante teria acontecido considerando que 3 de nós éramos felizes no casamento e Mike, embora solteiro, tinha alguém especial esperando em casa. Mas não tínhamos levado em conta a despedida de solteira. Despedida de solteira? Bem, mais ou menos. Sim, o resort atraiu um público diverso. Naquela noite, um grupo de 4 mulheres na faixa dos 30 anos estava comemorando o divórcio de uma delas. Não estava claro qual delas era divorciada, pois todas pareciam estar usando alianças quando vieram até nossa mesa e insistiram em se juntar a nós. Claro, Mike concordou, pegando algumas cadeiras de uma mesa próxima, e nenhuma de nós se opôs. O que traz vocês 4 aqui? Perguntou uma loira atraente.
Estamos aqui para pescar, Mike respondeu com uma risada sem entrar em maiores explicações. Ok, você tem minha atenção, bonitão, retrucou a loira, exibindo descaradamente seus encantos, especialmente para Mike. O que você vai fazer sobre isso? Para nossa surpresa, mas talvez não para ela, Mike rapidamente se levantou, pegou a mão dela e saiu com ela, e essa foi a última vez que os vimos naquela noite. Confie em Glória, a morena esbelta riu. Ela é bem promíscua. Mike não é casado, Judy, Nick observou. O marido de Glória não precisa saber disso. A mulher ligeiramente acima do peso riu, dando tom para o resto da noite enquanto nossa conversa se tornava cada vez mais provocativa e arriscada. Alguém usa sutiã aqui? Nick perguntou depois da sexta ou talvez sétima cerveja. Sua língua já estava bem solta. Sem sutiã, uma delas riu de volta. Concordamos em sair hoje à noite sem muita carga. Nos mostrar? Ted sugeriu, e para nossa surpresa, eles fizeram, ali mesmo no pub, todos os três, para nossa surpresa. Fazer de novo? Nick gritou. Voltem para o nosso hotel e mostraremos mais, sugeriu a ruiva, provavelmente a mais bonita delas, que já havia flertado comigo. A princípio recusamos, mas, na verdade, depois de 7 cervejas e 3 mulheres atraentes se exibindo na nossa frente, a decisão já estava tomada. 5 minutos depois, nos dividimos em pares, e de mãos dadas com nossas companheiras escolhidas, seguimos para seu hotel um tanto duvidoso, localizado a apenas 10 minutos de distância. Inclinei-me para as outras duas silenciosamente enquanto as meninas iam para o banheiro. Vamos ficar por aí por uns 30 minutos, tudo bem? Parece bom, Ted assentiu. Vamos nos divertir um pouco, talvez uma brincadeira leve e depois vamos embora. Estou a bordo, Nick entrou na conversa. Se minha Gilly descobrisse isso, ela cortaria minha cabeça. Sejam as 7 canecas de cerveja ou nossa falta de previsão, as coisas não saíram como planejado. Nas primeiras horas da manhã seguinte, nós 3 estávamos nos esgueirando para longe, sentindo-nos culpados como um inferno, desejando ter cumprido nossa palavra. Honestamente, desejamos nunca ter concordado em ir pescar em primeiro lugar. E a última noite, Genvin perguntou. O que você quer dizer? Eu estava ganhando tempo. Aquelas 4 mulheres que você trouxe? Ah, elas são. Sim, elas são, ela retrucou. Quer explicar? Bom, Mike saiu com uma delas, Genvin, tentei distraí-la, sem saber o quanto ela já sabia, e omitindo o estado civil de Mike. E a ruiva? Ela insistiu, deixando claro que a conversa estava encerrada. É hora de ser honesta e torcer pelo melhor. Bebemos demais, querida, confessei. Não nego que algo aconteceu, mas não me lembro de muita coisa. Então você admite, Genvin rosnou. Você dormiu com aquela ruiva a noite toda. Isso não é totalmente verdade, respondi honestamente, tentando manter a compostura. Posso ter ficado brincando com ela, mas na minha condição não foi por muito tempo e nós 2 adormecemos. E o que aconteceu na manhã seguinte? Não, respondi sinceramente. Acordei me sentindo péssimo pelo que tinha acontecido, estava envergonhado. Além disso, ela não parecia tão atraente quanto na noite anterior. Importaria se ela fizesse isso? Minha esposa perguntou com uma expressão ilegível, me colocando diante de uma escolha difícil. Devo dar uma resposta politicamente correta ou dizer a verdade? Escolhi a última. Não tenho certeza, confessei suavemente. Eu gostaria de acreditar que não. Eu questiono se eu poderia ter me perdoado, Genvin, então estou aliviado que não tenha chegado a esse ponto. Eu realmente confio em você nisso, Dave, as palavras dela me trouxeram alívio. Obrigada, querida, sorri com incerteza. Podemos superar isso. Nosso amor e nosso casamento são fortes. Eu farei o que for preciso, Genvin, eu prometo. Enquanto eu procurava por mais palavras para defender meu caso, ela simplesmente ficou parada, me encarando até finalmente quebrar o silêncio. Não pense que você vai escapar tão facilmente, seu idiota, Genvin me informou, sua voz assustadoramente calma e precisa.
Vou me encontrar com as outras mulheres esta noite para discutir nosso curso de ação. Todas elas sabem? Claro que sabem, seu idiota, ela retrucou, sua raiva aumentando mais uma vez. Como você acha que eu descobri? Um dos caras abriu o bico. Perguntei. Quem? Quem nos traiu? Isso é para nós sabermos e para você se preocupar. Vou me encontrar com Kim e Gilly, e espero que Mary, a namorada de Mike. Vamos sair à noite e podemos voltar tarde. Pelo amor de Deus, não faça nenhuma tolice, Gavin, implorei. 2 erros não fazem um acerto. Não estamos planejando, mas quem sabe? Sua opinião não importa mais. Estamos nos reunindo para descobrir o que fazer com você e como fazer você pagar. Por favor, não faça nada que nós dois iremos nos arrepender, Gavin, eu implorei. Não vai ajudar, nada além disso. Veremos, concluiu ela, passando por mim em direção ao nosso quarto, deixando-me sentada ali em desespero. Gavin voltou para o andar de baixo, surpreendentemente rápido, apesar de sua longa preparação habitual para sair. Ela estava vestida para impressionar, em seu vestido mais curto e em seus saltos mais altos. Ela estava deslumbrante, mas vulnerável e preocupantemente aberta a investidas. Não vá em frente, Gavin, avisei mais uma vez. Não é uma sensação boa quando a situação muda, não é, idiota, ela retrucou. Eu não pretendia que isso acontecesse, Gavin, eu a lembrei. Foi só o resultado de muito álcool. Eu não estou tramando nada, querida, ela zombou. Só saindo com as meninas para beber, mas quem sabe o que pode acontecer se eu beber demais. Fiquei em silêncio, percebendo que não havia muito mais que eu pudesse fazer, exceto contê-la, o que eu não estava inclinado a fazer. Apesar das minhas preocupações, duvidei que ela agiria tolamente, e suas ameaças provavelmente tinham como objetivo me punir. Isso eu poderia lidar. Enquanto eu estiver fora, lave a louça, ela resmungou. Sim, querida. Limpe a bagunça que você fez na sala de estar. Sim, querida. A máquina de lavar precisa ser esvaziada. Sim, querida. Tem uma pilha de roupa para lavar na cozinha. Você só pode estar brincando comigo, protestei. Você pode preferir isso a outras ideias que eu tenho, Gavin praticamente gritou, seu temperamento aumentando. Vou considerar, eu admiti infeliz. Se fosse para passar roupa ou minha esposa ser infiel, não havia muita escolha, havia? Fiquei me sentindo muito infeliz quando Gavin saiu furiosa sem dizer mais nada. Ring, 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 ring. Oi, Dave, é o Ted, me cumprimentou quando atendi o telefone 10 minutos depois. Gavin já foi embora? Ela simplesmente saiu furiosa, eu informei. E a Kim? Quase uma tempestade, cara, juro que ela parecia pronta para pegar a faca de pão. E o Nick e a Gilly? Eu perguntei. Mesma história, cara. Nick está na casinha do cachorro, assim como nós. Eles estão todos saindo para uma noite na cidade e quem sabe no que eles vão se meter e quanto a Mary? Eu pressionei. Como ela está lidando com as coisas com Mike? Não poderia te dizer, respondeu Ted. Tenho a sensação de que ele pode ter contado tudo, mas já passou da hora. Se ele contou, ele vai estar sentindo. E não estamos? Eu questionei. Ainda não, Ted respondeu. Mas parece que podemos estar em breve. Não conversamos muito mais e quando ele desligou, tentei ligar para Nick, só para ouvir de sua filha adolescente que a mãe e o pai tiveram uma briga feia. A mãe saiu de algum lugar e o pai foi para o bar. Mike nem atendeu o telefone. Eu suportei algumas horas bastante desagradáveis, não porque eu não gostasse de fazer tarefas domésticas como lavar louça, mas porque eu estava preocupada com algo que eu temia considerar. Gavin faria alguma tolice esta noite? Eu duvidava, pelo menos não de boa vontade. No entanto, ela estava com Gilly que, apesar de sua beleza, tinha uma forte vontade própria. Gilly era ferozmente feminista e frequentemente brigava comigo e com Ted, embora fosse principalmente brincadeiras leves da nossa parte e suas reações exageradas. Era isso que me preocupava, o potencial para uma reação exagerada.
Eu esperava que os três não fizessem algo impulsivamente do qual todos nos arrependeríamos mais tarde. Rezei para que eles levassem seu tempo para se comunicar e resolver quaisquer problemas que surgissem, especialmente considerando as palhaçadas tolas de nós, seus maridos bêbados. Portanto, me senti aliviada quando, logo depois das 11h30, ouvi um carro parar do lado de fora e alguns minutos depois Genvin entrou. Fiquei feliz em ver que tudo parecia normal. Ela parecia tão composta e bonita quanto quando saiu. Nenhum fio de cabelo estava fora do lugar em sua adorável cabeça. Ela ficou ali visivelmente ansiosa antes de falar. Você terminou de lavar a louça? Ela perguntou. Sim, e eu também passei a roupa, respondi, notando um leve sorriso em seu rosto. Vamos nos recolher para a noite, ela me surpreendeu. Como foi a noite? Perguntei hesitante. Correu tudo bem, ela respondeu com um sorriso seguro de si. Não se preocupe, não haverá surpresas para você quando formos dormir. O que vocês discutiram? Falaremos sobre isso amanhã, ela insistiu. Vamos para a cama. Bem, em tal situação, quando sua esposa sugere ir para a cama 3 vezes em tantas frases, por que discutir, especialmente quando ela é tão atraente quanto a minha e já tirou a blusa antes de chegar ao quarto? Nem preciso dizer que a noite acabou, apesar da perplexidade inicial, muito melhor do que o esperado. A única questão que permanecia era se era calmaria antes da tempestade. A manhã seguinte pareceu tão surreal quanto a intimidade inesperada da noite anterior. Ela já estava acordada e de banho tomado quando desci as escadas, com o café da manhã a caminho. Nossa conversa fluiu como de costume até que tentei abordar o tópico do nosso problema. Apenas para ser recebido com um olhar silencioso, efetivamente me calando. Sentindo sua relutância, não insisti mais. Você vai voltar no horário de sempre, Dave? Genvin perguntou enquanto se preparava para partir para o trem. Acho que sim, respondi, ainda perplexo com seu comportamento. Não se atrase, ela aconselhou com um sorriso. Vou preparar algo especial. Não precisa disso, querida, protestei, ainda completamente perplexa. Ah, mas tem mel, ela sorriu maliciosamente enquanto saía da casa. Ainda não falamos sobre a noite passada. Ah, não. Quando cheguei ao escritório, os outros 3 já estavam lá, conversando profundamente. Mike negou veementemente ter revelado qualquer segredo e o resto de nós seguiu o exemplo. Só muito mais tarde descobrimos que a namorada de Mike havia contratado alguém para segui-lo. Aparentemente, Mike já havia sido infiel antes, então o resto de nós não estava feliz que suas indiscrições estivessem nos afetando. Vocês todos eram culpados naquela noite, ele nos lembrou, e não podíamos discutir. Acabou sendo um dia frustrante para todos nós, pois nenhum dos outros conseguiu esclarecer o que nossos parceiros tinham feito na noite anterior, ou o que eles tinham discutido. Mike nem tinha certeza se Mary estava presente, pois ela não havia retornado suas ligações, o que, em retrospecto, não era surpreendente. Quando cheguei em casa, mais ou menos no meu horário habitual, Genvin me cumprimentou calorosamente com um beijo na bochecha. Ela tinha preparado meu jantar favorito e abriu uma garrafa de bom vinho. Acho que você está se perguntando o que aconteceu ontem à noite, ela disse, voltando para o quarto com outra garrafa de vinho. Eu estava pensando, respondi nervosamente. E se eu te dissesse que conhecemos 4 caras, voltamos para o hotel deles e tivemos uma noite difícil? Ela perguntou. Eu esperava que você estivesse brincando, respondi severamente. Não estávamos brincando, Genvin continuou alegremente. Fomos contatados várias vezes, mas tudo o que fizemos foi nos comunicar. Vocês se comunicaram? Perguntei, me sentindo aliviada. Sim, e nós planejamos, ela continuou como se eu não tivesse dito nada. Estávamos discutindo como nos vingar deles. Sapatos novos em retaliação? Tentei fazer uma piada, mas ela não riu. Nós vamos empatar o placar, nós 4, ela disse. Agora espere, Genvin, eu rosnei com raiva. Não vou deixar você pegando caras em bares por semanas. Talvez eu tenha feito isso uma vez quando estava bêbado, e mal me lembro se fiz isso. Isso não fazia parte dos meus planos, ela me surpreendeu.
Ah, que bom! O quê? Só uma vez. Você não saberá quem e quando. Só saiba que isso vai acontecer, e então ficaremos quites, ela garantiu. Devemos agir como se nada tivesse acontecido, perguntei. Pode ser difícil, minha esposa admitiu. Mas tentarei se você fizer. Eu imploro, GT, tem que haver outra solução. Eu implorei desesperadamente, mas ela permaneceu inflexível. As 4 mulheres discutiram o assunto minuciosamente, e não importa o quanto eu argumentasse, Genvin não se mexia. Segundo ela, não precisávamos aceitar ou ir embora. Quando conversei com Ted e Nick, eles enfrentaram o mesmo dilema. Quanto a Mike, embora saibamos que Mary estava envolvida na conversa com nossa vida, ela ainda não atendeu nenhuma de suas ligações. Estamos presos, cama, e eu senti que estava pronto para desistir e encarar as consequências. Por que Nick estava inclinado a enfrentar sua esposa se ele persistisse? O idiota parecia estar perdendo o interesse em nossos problemas, e provavelmente já estava considerando outras opções. Ao retornar para casa, tudo continuou como de costume, como se nada tivesse acontecido. Eu me convenci, ou talvez me enganei, de que o aviso de Genvin era apenas isso, um aviso. Era para nos deixar desconfortáveis e garantir que não nos desviássemos novamente. Por fim, cerca de uma semana depois, Ted pareceu chegar à mesma conclusão. Ele evitou propositalmente qualquer menção às ameaças de nossas esposas, e até mesmo Nick parou de resmungar sobre sua esposa baixinho. Parecia que todos nós tínhamos superado isso, com sorrisos retornando tanto em casa quanto no trabalho. Até Mike aparentemente encontrou uma nova companheira, embora ele não falasse muito sobre ela. Então, embora ela possa não ter sido outra Mary, ela claramente lhe trouxe felicidade. Em um estado de espírito mais feliz, percebi que a tensão entre Genvin e eu precisava ser abordada. Estamos bem agora, querida? Eu trouxe à tona uma noite. Acho que sim, Dave, ela sorriu. É bom sentir que as coisas estão de volta ao normal. Absolutamente, concordei alegremente, abraçando-a e plantando um beijo em seus lábios. Estou aliviado que você não tenha cumprido sua ameaça. Meu coração pulou uma batida quando a senti ficar tensa em meus braços e evitar contato visual. O que há de errado? Perguntei. Nada, ela respondeu rápido demais. Você está tentando me dizer, eu tropecei, soltando-a. Não vou dizer nada, Genvin murmurou. Pelo amor de Deus, Genvin, eu explodi. Você traiu? Você ficou com outra pessoa? Eu já te disse, ela retrucou. Você não saberia quando ou com quem. Droga, Genvin, eu gritei. Você não pode fazer isso comigo. Desculpe, querida, mas eu já fiz, ela deu o golpe final. A discussão tensa que se seguiu após aquela breve troca de informações foi tudo menos agradável. Embora eu tivesse uma multidão de pensamentos que queria expressar, eu estava tão agitada que não conseguia articulá-los. Por fim, saí de casa e fui até o pub local, ligando para Ted no caminho e o convidando para se juntar a mim. Ei, Ted, eu o cumprimentei, passando a ele a cerveja que eu tinha comprado para ele. Genvin e eu tivemos uma conversa hoje à noite e você não vai acreditar no que ela me disse. Deixa eu adivinhar, ela estava com outra pessoa, ele interrompeu, me pegando desprevenido. Sabe, eu exclamei, acidentalmente derramando minha cerveja. E a Kim? Ela também está envolvida. E Gilly? Parece que sim. E vocês dois estão bem com isso? É o que é, ele respondeu com naturalidade. E você está bem com isso? O que mais podemos fazer? Está feito, ele disse com resignação. E o Nick? Ele está na mesma página. É melhor seguir em frente e focar em nossas vidas. Temos o contrato do conselho para lidar, não precisamos de mais drama que não podemos consertar. Mas Nick estava inflexível sobre expulsar Gilly se ela fizesse isso. O que mudou? Ele mudou de ideia, eu acho. E isso é tudo? Ted deu de ombros despreocupadamente e perguntou se eu queria outra cerveja. Eu fiz. Na verdade, eu estava mais do que pronto para mais alguns.
E isso pareceu concluir o assunto. Gavin perdoou meu retorno bêbado para casa e a vida retornou à sua rotina habitual, surpreendentemente tranquila, como se viu. Parecia que nada tinha ocorrido, desde que eu evitasse abordar o assunto com Gavin, pois isso resultaria em ela me dar um gelo. Da mesma forma, qualquer tentativa de discutir isso com Ted, Nick ou mesmo Mike foi recebida com resistência. Parecia que todos estavam determinados a fingir que nada tinha acontecido, e depois de alguma introspecção, concluí que talvez fosse melhor fazer o mesmo. Não quer dizer que não pensei com quem minha esposa poderia ter estado, ou senti pontadas de ciúmes quando ela falava com homens desconhecidos. No entanto, raciocinei que era improvável que algum de nossos conhecidos estivesse envolvido. Seria muito arriscado. Eu não conseguia imaginar Gavin ou Gilly pegando estranhos em um bar. Talvez Kim conseguisse e Mary não teria problema algum, mas não Gilly, e certamente não Gavin. Eles não fariam isso. Quanto mais eu pensava sobre isso, o cenário mais provável parecia ser Mary apresentando-os a alguns de seus amigos homens mais jovens. Ou talvez apenas um. Talvez um cara sortudo tenha tido a chance de ficar com todos os quatro. Tentei tirar isso da minha mente, mas ficou como uma dor persistente, até que finalmente não consegui mais mantê-la reprimida. O que está acontecendo com você, Dave? Gavin exigiu um dia. Você tem estado irritada a semana toda. Você sabe exatamente o que está acontecendo, eu retruquei para ela. Isso de novo não. Ela dispensou minhas preocupações. Você teve o que merecia e agora estamos quites. Talvez eu merecesse, e talvez estejamos quites, mas não saber quem foi está me deixando louca. Gavin. Eu já te disse, querida, ela reiterou pelo que pareceu ser a 100ª vez. Você nunca iria descobrir, e eu não vou mudar de ideia. Mas você não entende como é, Gavin, eu implorei, lutando contra as lágrimas. Toda vez que vejo você falando com outro cara em uma festa, eu me pergunto se foi ele. Eu tive que me impedir de confrontar quem quer que esteja com você. Ah, Dave, isso está realmente te afetando, não é? Ela respondeu com simpatia. Sinto muito, mas não posso te contar. Tudo o que posso dizer é que aconteceu uma vez, e não vai acontecer de novo. E se isso ajuda, não foi nada especial. Você não gostou? Eu não disse isso, Dave, ela respondeu honestamente. A emoção estava na antecipação e em deixá-lo me despir. O ato em si foi bem comum. E isso é para me fazer sentir melhor, resmundi. Talvez não imediatamente, mas saber sobre seu encontro com aquela ruiva me ajudou quando pensei sobre isso mais tarde, então talvez minha honestidade ajude você. Então não durou muito? Procurei alguma garantia. Eu não disse isso, querida, ela respondeu relutantemente. Simplesmente não foi notável. Não tão satisfatório quanto quando estamos no nosso melhor. No nosso melhor? Sim. Desculpe. Bem, muito obrigado. Eu não podia ignorar isso, embora eu gostaria. Eu senti que se eu continuasse a reprimir isso acabaria causando danos irreparáveis ao nosso casamento. Tentei transmitir a Gavin a seriedade da situação, explicando o quão importante era, mas ela permaneceu indiferente. Ela nem sequer confirmou se a pessoa envolvida era remotamente familiar para mim. O único detalhe adicional que consegui descobrir foi que havia mais de uma pessoa envolvida com todos os três, e que Mary eventualmente se distanciou deles ao não participar disso. O relacionamento dela com Mike tinha acabado, então parecia inútil para ela se envolver nisso de qualquer maneira. Questionei Ted e Nick em detalhes até que eles assumiram uma posição defensiva e me aconselharam a seguir com minha vida e parar de interferir na deles. Eles estavam certos. Talvez. Mas o tumulto dentro de mim não foi embora. Eu era capaz de funcionar normalmente na maior parte do tempo, mas alguns eventos, como ser mostrado na TV ou a menção ocasional de um cliente, desencadearam uma enxurrada de memórias. Eu estava pensando em me divorciar. Eu estava pensando em encontrar consolo com outra mulher, só para manter meu segredo. Considerei várias opções, mas nenhuma delas trouxe resultados.
Na minha busca incansável por respostas, comecei a reunir os fatos, percebendo que Genvin nunca havia mentido para mim abertamente. Da história dela, concluí que provavelmente era sobre homens que havíamos conhecido antes. Além disso, Mary, a namorada de Mike, se absteve de participar. Então me ocorreu, ou pelo menos há uma grande probabilidade, que Mike era o mais novo entre nós e Mary era pelo menos 4 ou 5 anos mais nova que ele. Ela socializava com um grupo mais jovem, e nós tínhamos encontrado muitos deles em festas e encontrado outros em pubs. Alguns deles eram homens, e cerca de 6 meses atrás, Nick e eu provocamos nossas esposas por flertarem com 2 caras mais jovens uma noite, que pareciam estar bem interessados neles. Quais eram os nomes deles mesmo? Mick, Rick, Nick. Algo assim, mas não conseguia lembrar exatamente. No entanto, eu tinha certeza de que estava no caminho certo, embora não tivesse certeza de onde ir com isso. Mas então fez sentido. Sem mencionar aos outros, inventei uma desculpa para sair à noite e me vi no centro da cidade, procurando nos pubs e clubes ocasionais por alguém que eu esperava que estivesse lá. Não aqueles caras, mas a própria Mary, que eu não via há uma semana ou mais antes daquela desastrosa viagem de pesca. Era um tiro no escuro, mas tive sorte, avistando-a em um bar com algumas outras garotas. Esperei pacientemente até que as outras 2 fossem convidadas para dançar por alguns caras, e então fiz meu movimento. Oi, Mary, eu a cumprimentei, sentando-me sem ser convidado na cadeira que acabará de ser desocupada por uma de suas amigas. Há quanto tempo? A expressão que ela me deu confirmou que eu estava no caminho certo. Era uma mistura de surpresa e aquele, oh não, o que ele está fazendo aqui, olha. Ei, Mary, eu cumprimentei novamente. Como vai? Ei, ela respondeu, evitando meu olhar. Preciso conversar com você, Mary, eu disse suavemente, não querendo assustá-la. De jeito nenhum, ela gritou, me assustando com sua intensidade. Sai fora. Mary, acalme-se, eu insisti, surpreso com sua explosão. Eu só quero conversar. O diabos que você quer, seu idiota, ela gritou, chamando a atenção das pessoas próximas. Não tem a mínima chance de eu dormir com você. O quê? O que mais eu poderia dizer? Vá embora e me deixe em paz. O que você faria? O que você faria quando seus 3 amigos extremamente corpulentos, muito mais jovens e mais volumosos do que eu, aparecessem para apoiar sua posição? Eu fui embora. Eu fui embora por minha própria vontade e muito rápido. Na verdade, eu saí me sentindo derrotado. Então, onde isso me deixou? Você só pode imaginar porque naquele momento eu estava completamente sem noção. Minha esposa se recusou a se comunicar comigo, meus parceiros de negócios e amigos evitaram minhas perguntas a ponto de me dizerem para ir embora, e agora uma garota que eu mal conhecia parecia ter desencadeado problemas em mim. Que opções eu tinha? Tomei uma decisão. Eu tinha chegado ao meu limite. Honestamente, eu estava tão furioso que não me importava mais com as consequências. Eu estava determinado a descobrir a verdade a qualquer custo. Genvin, eu praticamente gritei com ela quando voltei para casa. O que está acontecendo? Se você não me disser que estou indo embora, eu juro que vou arrumar minhas coisas e desaparecer para sempre. Olhei para ela, minha raiva palpável, meus punhos cerrados e meus dentes rangendo. Eu quis dizer cada palavra. Eu estava prestes a atacá-la e estava determinado a descobrir a verdade de uma forma ou de outra. Então tudo ficou escuro. Quero dizer, escuro como o breu, como se eu tivesse perdido completamente a consciência. Ele está bem? Mike, você não precisava bater nele com tanta força. Deixa pra lá, Kim, você é tão responsável por essa bagunça. Você é quem fala. Se todos vocês tivessem sido honestos com ele desde o começo, não estaríamos nessa situação. Calma, pessoal, ele é desinformado, ainda podemos nos safar. É fácil para você dizer que não é a pessoa casada com ele, forçada a fingir que tudo está normal toda maldita manhã. Todos nós concordamos, Genvin, todos nós 6. Onde está Mary? Por que ela não fez a parte dela? Não há culpa.
Mike arruinou o relacionamento deles, ele deveria ter se controlado. Não desvie, seu hipócrita. Se você tivesse parado quando deveria, ele não saberia de nada. Já chega, todos vocês. O que precisamos fazer é, naquele momento, devo ter voltado à inconsciência, o que, dado que eu tinha acabado de ouvir, embora desconhecido para mim na época, era provavelmente o melhor lugar para eu estar. Olá, Sr. Rogers, como vai? Pisquei e examinei meus arredores. Onde eu estava? Uma linda mulher. Uma mulher extremamente linda vestida de branco. Sr. Rogers, está tudo bem? Como está se sentindo? A mesma mulher linda no mesmo traje branco. Tudo deve estar bem. Ela estava sorrindo para mim. Sr. Rogers, ela falou gentilmente, como está sua cabeça? Você está sentindo alguma dor? Eu acredito que te amo, eu sussurrei, então voltei para a inconsciência, provavelmente bastante contente. Ok, sim, está limpo. Mas eu não percebi na hora, embora eu devesse ter percebido. A garota era uma enfermeira, uma muito bonita, e eu me vi em algum tipo de hospital, embora eu não tivesse nenhuma lembrança de como cheguei lá. Eu vagamente me lembrava de uma discussão acalorada acontecendo ao meu redor, algo sobre as calças de Mike, hipócritas e a ausência de Mary. Não fazia sentido, e minha cabeça estava latejando, então não queria me deter nisso. Olá, Dave. Percebi que alguém estava falando comigo, então olhei para cima, esperançoso. Gavin? Sim, querida, respondeu outra garota bonita. Você está de volta conosco? Acho que sim, espero que sim. Sorri de volta para ela, reconhecendo vagamente minha esposa. Por que estou aqui? Você caiu de uma escada, Dave, a mulher bonita que eu ainda estava tentando colocar em minha mente me informou. Você bateu a cabeça, mas está bem agora. Podemos levá-lo para casa quando o médico der sinal verde. Casa? Sim, querida. Então você ficará bem. Ótimo, eu disse em voz alta. Maldito mentiroso, murmurei silenciosamente, para que a mulher não pudesse ouvir enquanto a conversa anterior inundava minha mente. Calças, hipócrita, bateu nele com tanta força, Mary, sem noção, não tenho nada com que me preocupar, ela disse, você deve estar brincando comigo. Pode ser óbvio para todos vocês que estão lendo esse absurdo, mas na época, levei um tempo para conectar os pontos. Todas as 4 garotas tinham inventado um esquema de vingança, onde cada uma dormiria com outro homem para empatar o placar. Elas precisavam de 4 homens dispostos para que esse plano funcionasse. Claro, um cara poderia ter sido o suficiente, mas isso não se alinharia com o esquema delas, certo? Então, onde elas iriam encontrar 4 caras dispostos em tão pouco tempo em quem pudessem confiar para ficar quietos, ou talvez até mesmo reconhecer uma boa oportunidade quando ela se apresenta-se? Eu sabia que minha esposa tinha uma queda por Mike, embora o flerte dele sempre parecesse inofensivo e eu tivesse testemunhado Kim flertando com o Nick depois de algumas bebidas, mas duvido que isso tivesse ido além disso. Quanto a Ted e Gilly, nenhuma pista, mas tudo era possível. Então, onde isso me deixou? Mary, toda a situação parecia absurda e eu mal conseguia acreditar, mas todas as peças pareciam se encaixar perfeitamente. De qualquer forma, eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Eu não tinha certeza se queria que meu casamento acabasse, mas naquele momento, eu estava mais preocupado que esse conflito arruinasse nosso negócio próspero, justamente quando as coisas estavam indo tão bem. O que eu deveria fazer? Concluí que não poderia confrontar minha esposa com as evidências que eu havia reunido e não confiava mais em meus 3 parceiros e supostos amigos. Parecia que só restava uma opção segura, então me vi mais uma vez indo em direção à Cova dos Leões. Mary, é o Dave, eu disse quando ela atendeu o telefone. Por favor, não desligue. Houve silêncio do outro lado, mas pelo menos nenhum tom de descagem. Você está aí, Mary? Eu implorei. Você é a única pessoa a quem posso recorrer. Eu não vou fazer isso, Dave, ela murmurou. Eu sabia que era uma má ideia desde o começo e não deveria ter concordado. Se não estivéssemos bebendo, eu nunca teria dito sim. Sim para quê, Mary? Perguntei suavemente.
Você sabe exatamente o que eu quero dizer, ela gritou. Eu não consigo fazer isso. Eu não vou. Não entendo do que você está falando, Mary, respondi gentilmente. Tenho minhas suspeitas, mas é só isso. Você realmente não sabe? Juro pela honra do escoteiro. Tentei amenizar a situação. Estou ficando louca tentando descobrir isso, e então eles me bateram na cabeça e eu acabei no hospital. Mary, você tem que me ajudar. Para o hospital? É uma longa história, Mary. Podemos nos encontrar, por favor? Então você não quer dormir comigo, Dave? Ela perguntou nervosamente, me colocando em um dilema. Como exatamente você responde a uma pergunta dessas de uma loira deslumbrante com curvas cheias de curvas? Eu honestamente não poderia dizer não a essa pergunta, Mary. Eu respondi honestamente. Mas esse não é o ponto. Eu só preciso falar com você. Certo, ela murmurou incerta. Estou livre na hora do almoço. Você conhece o Anchor Pub na Broad Street? Eu o encontrarei, assegurei a ela, e 1 hora depois entrei em um bar movimentado procurando por ela com meus olhos. Ei Dave, ela me cumprimentou quando a vi e acenei, suspirando interiormente pela tolice de Mike em deixar uma beleza dessas escapar. Claramente saindo do trabalho para me encontrar, a saia do seu terno estava mais curta do que o normal, subindo até a metade das coxas, com um toque de renda do sutiã aparecendo através da blusa branca fina. Não passou despercebido, nem pelo grupo de caras próximos tentando dar uma espiadinha, e certamente não por mim. Vamos nos mudar? Eu sugeri educadamente, percebendo que, conforme ela se movia para abrir espaço para mim, a vista para os caras que a olhavam melhorava, um fato do qual eles estavam profundamente cientes. Está tudo bem, Dave, isso apimenta o dia deles e não me incomoda, ela sorriu, confirmando que sabia exatamente o que estava revelando. Mas obrigada pela oferta. Foi atencioso da sua parte, e agora eles não vão se incomodar em tentar me dar em cima com você aqui. Você está bem com isso? Eu perguntei surpreso com a reação dela e a emoção que isso me deu. Você está mostrando um pouco de decote, Mary. Ah, vamos lá Dave, ela riu. Por que você acha que eu me visto assim? Por que você acha que eu deixei 2 botões abertos? Por que você acha que eu não puxei minha saia para baixo quando ela está tão alta? Ponto justo. Nenhuma reclamação minha, eu disse, sentindo uma adrenalina que eu não tinha experimentado com Mary antes. Não que ela não tenha se vestido sempre de forma provocante, mas nunca tão abertamente na minha presença antes. Então, que informação você está buscando? Mary perguntou, indo direto ao ponto. Qual é o seu conhecimento atual? Eu só sei que minha esposa, todas as 3 esposas, tiveram intimidade com outra pessoa, e suspeito que eu seja o único marido não envolvido. Acredito que você acertou em cheio, ela confirmou. Você foi excluído porque eu o escolhi, mas desisti depois. Tentei dissuadir os outros quando percebi que ideia tola era essa. Infelizmente, era tarde demais, pois um deles já havia agido prematuramente. Um deles, perguntei, com uma sensação de afundamento se instalando em meu estômago, embora isso dificilmente importasse no final. Desculpe, Dave, era Gavin, Mary confirmou minhas suspeitas. Ela e Mike não perderam tempo, e suspeito que já tivessem flertado um pouco antes. Não estou dizendo que ele dormiu com ela, mas ficaria muito surpreso se ele não tivesse pelo menos tocado no sutiã ou na calcinha dela. Meu Deus, exclamei, genuinamente chocado. Eu não tinha a mínima ideia, absolutamente nenhuma ideia. Você sabia que Ted e Gilly tiveram um caso no ano passado? O quê? Não acredito, exclamei, ainda mais surpreso do que quando ouvi sobre minha própria esposa. Gilly parecia tão afetada e correta. Não por dentro, aparentemente, Dave, Mary sorriu para mim. Não acho que Kim tenha descoberto, mas tenho quase certeza de que Nick descobriu. Meu Deus, tenho vivido em um lugar cheio de imoralidade todo esse tempo sem nem perceber. E quanto à troca de esposas? Mary continuou, claramente gostando de suas revelações chocantes. Eu me recuso a acreditar, retruquei. Quem? Mike, Gavin,
eu e você, ela confessou, mal escondendo sua diversão. Bobagem, exclamei, completamente espantada. Eu saberia sobre isso. Você saberia se tivesse realmente acontecido, ela admitiu, ainda sorrindo com minha reação. Não foi além disso, mas Genvin presumiu que você não estaria interessada, então ela não quis arriscar te perguntar. É até para o melhor, eu disse firmemente. Eu nunca teria concordado com isso, e suponho que isso teria salvado você também, Mary. O que você quer dizer? Ela perguntou, parecendo levemente ofendida. Você deixou claro que não me permitiu ter intimidade com você, eu a lembrei. Na verdade, bem publicamente, eu quase fui espancada pelos seus amigos grandes. Sinto muito por isso, ela suspirou. Você me pegou no momento errado. Eu ainda estava brava com Mike. Além disso, eu disse que não deixaria você ficar perto de mim, eu não disse que não estava intrigado com a ideia. Enquanto ela falava, ela olhou para mim com um sorriso encantador, me fazendo corar e não saber o que dizer. Para ser honesto, Dave, se eu realmente vou deixar você ainda é uma questão. Sou muito exigente com quem durmo, mas se você estivesse disponível, seria o primeiro da minha lista. Você já tentou engolir e tossir ao mesmo tempo? Bem, eu tentei, e eventualmente entrou no meu nariz, o que fez minha companheira rir. Tentei desesperadamente mudar de assunto, não porque não gostasse da atenção de uma linda jovem, mas porque não conseguia encontrar as palavras certas para responder, e a situação piorou muito rápido. Cuidado, Mary, avisei-a, vendo uma possível saída. Você tem outro botão desfeito. Eu sei, ela sorriu, ainda mais travessa. Desfiz. Você tem ainda mais decote, comentei, sentindo-me um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo apreciando a vista. Eu sei, ela ecoou. Não é engraçado? Eu consigo ver todos os seus melões inteiros. Você está reclamando? Ela provocou. Eu acho que não, eu consegui. Minha garganta ficou seca, e eu rapidamente tomei um gole da cerveja na minha frente. Você consegue imaginar o quanto esses caras devem estar com inveja, Dave? Mary me surpreendeu de novo. Por quê? Eu perguntei. Eles provavelmente têm uma visão melhor do que eu, mas sabem que é só isso que vão conseguir, Dave, ela provocou. Eles podem ver, mas não vão tocar. Posso fazer isso? Perguntei incrédula, engolindo em seco. Foi difícil para mim acreditar nessa conversa. A decisão ainda não foi tomada, Dave, ela riu. Eu sei em quem votaria, mas vamos ver como as coisas vão nas próximas semanas. Por que você não descobre sua situação sozinho e depois me liga? Além disso, tenho que voltar ao trabalho. Eu também, concordei relutantemente. Não me diverti tanto desde o incidente com Tom Hanks e o Lago dos Patos. Preciso de um tempo para pensar. Ok, ela respondeu, levantando-se do assento para que eu visse que tipo de calcinha ela estava usando. Provocadora safada, murmurei para ela, sabendo muito bem que ela fez isso de propósito. Você acha que conseguiria lidar com uma garota que gosta de se exibir em público? Ela sussurrou de volta. Mike não conseguia. Costumava incomodá-lo, então eu tive que me conter. Acho que consegui. Sorri para ela, percebendo quanto eu gostaria disso. Eu concordaria de bom grado. Então se recomponha e não deixe de me ligar, concluiu ela, abaixando-se para me beijar, que deveria ter acertado minha bochecha, mas, para minha alegria, errou. Aconselho você a agir rápido, e com isso ela foi embora, balançando os quadris exageradamente. Caramba, cara, ela tem uma irmã? Eu ouvi da plataforma elevada logo acima de mim, onde os observadores estavam posicionados para a vista privilegiada. Ou uma amiga, disse outro. Vou perguntar. Eu me juntei à brincadeira bem-humorada para indicar que não estava incomodado, sorrindo para eles. Cara de sorte, um terceiro interrompeu, com inveja evidente em todos os rostos. De fato estou, concordei, acenando para eles enquanto a seguia para fora, dando a impressão de que estava saindo com ela. Por Júpiter, eu me senti fantástico naquele momento. Eu não tinha certeza se tinha encontrado todas as respostas que procurava, mas de alguma forma,
Em menos de uma hora, tudo parecia menos significativo, e o futuro não parecia mais tão sombrio. Depois de sair do hospital em condições surpreendentemente boas, minha esposa Gavin ficou surpresa ao me encontrar em casa quando ela voltou do trabalho. Ela nem percebeu que eu tinha ido embora. Mike, ela exclamou, correndo até mim. Quando você teve alta? Eu estava prestes a me refrescar e te visitar. Hoje, respondi, gesticulando para que ela parasse. Mas precisamos conversar. Claro, querida, ela disse docemente. Senti tanto a sua falta. O suficiente para parar de ver Mike? Eu gritei e ela congelou, sua expressão perdendo a cor. Bem, Gavin? O suficiente para parar de ver Mike? Eu repeti. O suficiente para impedi-lo de me bater de novo? Gavin ficou ali, sem palavras e visivelmente abalada, suas tentativas de falar foram inúteis. Você engoliu sua língua, Gavin? Eu cuspi, meu tom implacável. Como você pode pensar que poderia escapar impune? Vocês seis estão enganando um ao outro e deixando seu pobre e ignorante marido no escuro. Não foi bem assim, querida. Gavin finalmente soluçou. Juro que eu estava só com Mike. Eu prometi a você que seria com apenas um homem. Você também prometeu que seria apenas uma vez, eu a lembrei bruscamente. O que aconteceu com a promessa? Como você ela parou, percebendo que a situação estava realmente fora de controle, e abaixou a cabeça, e lágrimas fluíram de seus olhos. Eu descobri mais ou menos por conta própria, respondi à pergunta inacabada dela. Mary me contou o resto. Aquela mulher, ela piscou com raiva, olhando de volta para mim. Se ela tivesse mantido sua palavra, se ela não tivesse se acovardado, nada disso teria sido necessário. Você é uma tola ingênua, cuspi desdenhosamente em sua direção. Você realmente achou que eu concordaria com isso? Você realmente achou que eu deixaria aquele idiota do Mike dormir com minha esposa sem consequências? Nick e Ted concordaram com isso, ela murmurou miseravelmente. Ted já tinha um relacionamento com Gilly, continuei como se fosse de conhecimento geral. E Kim está de olho em Nick há meses. Você sabe sobre Ted e Gilly? Gavin perguntou, seus olhos arregalados, claramente chocada. E Nick? Também? Eu sugeri, sem ter certeza se ele pensava assim. Mas como Kim reagirá quando descobrir que chegou atrasada à festa? Que seu amado marido a traiu com uma de suas melhores amigas? Oh meu Deus, Dave, minha esposa implorou, explodindo em lágrimas novamente. Ela não pode saber. Ela não deveria saber. Ela era a mais difícil de convencer. E se ela descobrisse que a traímos, ela teria expulsado Ted. Eu gritei, pensando no plano para o dia seguinte. E você, Gavin? Há quanto tempo você estava namorando Mike antes da nossa viagem de pesca? Eu não sabia, Dave, ela exclamou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Juro que não fizemos isso. Você pode jurar que ele nunca tocou em você, Gavin? Eu insisti, e minhas acusações atingiram o alvo, fazendo Gavin soluçar mais alto e abaixar a cabeça. Você pode jurar que nunca dormiu com ele, Gavin? Eu continuei, sem obter nenhuma resposta nem uma refutação, ganhando impulso. Não, ela chorou em meio aos soluços. Eu não fiz isso, Dave. Juro. Eu realmente acreditei nela naquela vez porque as únicas vezes em que ela me mostrou tal atenção foram tão raras que era como receber presentes de aniversário. Nesse ponto, tive que parar abruptamente meu discurso e correr para o banheiro no primeiro andar para vomitar no vaso sanitário. Minha última pergunta não trouxe nada além de outro ataque de lágrimas, confirmando minhas suspeitas sobre o que ela tinha feito por ele, apesar de alegar que não gostava de fazer o mesmo por mim, seu marido. A pior parte é que não pude deixar de me perguntar quantas vezes nos últimos meses beijei aqueles lábios. Repugnante. Quando consegui controlar a náusea e minhas entranhas ameaçaram se rebelar e se juntar ao conteúdo da panela, depois de me limpar, relutantemente voltei para a sala de estar, sem saber o que fazer, mas plenamente ciente de que o fim inevitável do nosso casamento se aproximava. Quando cheguei, ela tinha ido embora.
Presumi que Genvin tinha se recolhido ao nosso quarto para lamentar o colapso de sua vida outrora confortável, mas resisti à vontade de subir as escadas e ter certeza disso. Para ser honesto, naquele momento, não me importava nem um pouco onde ela estava ou o que estava fazendo. Decidi que, já que minha vida estava arruinada, eu poderia arruinar a vida de outras pessoas. Felizmente, consegui falar com ele quando liguei para a casa de Tom e ele me cumprimentou calorosamente, ainda pensando que éramos bons amigos. Rapidamente corrigi seu equívoco. Eu conheço Kim, eu disse firmemente, descartando suas perguntas sobre meu bem-estar após a queda. Eu sei que não caí, e sei quem me atingiu. Eu sei que vocês 6 indivíduos mentirosos estão entrando em relacionamentos ilegais uns com os outros pelas minhas costas, e eu sei os detalhes de quem estava envolvido com quem. Oh, ela murmurou, então ficou em silêncio. Além disso, Kim, eu sei de algo que você não sabe. Continuei imprudentemente. Eu sei que seu marido Ted tem tido um caso com Giri pelas suas costas por mais de 1 ano. Eu sei que eles eram parceiros próximos, e sei que eles te colocaram com Nick para que pudessem continuar sem serem notados. É impossível, Dave, Kim gritou. Nick e eu só tivemos um relacionamento próximo 2 vezes, e eu terminei por culpa. Talvez para você, mas não para eles, Kim, eu soltei. Até onde eu entendi, eles tinham conexões no escritório do Ted, em motéis decadentes, até mesmo em parques públicos, e talvez até mesmo na sua própria casa, e isso vem acontecendo desde o verão passado. Eu comecei a falar, inventando detalhes ao longo do caminho. Incerto sobre a exatidão deles, mas indiferente com o único propósito de fazê-la desprezá-lo. Eu não acredito em você, Dave, Kim exclamou, embora estivesse se tornando óbvio que ela estava começando a acreditar. Onde ele está agora? Eu insisti, e o silêncio dela confirmou que ele não estava em casa. Vou te dizer onde ele está, Kim, continuei, tentando pensar em um local plausível. Eles estão naquele centro de exposições que acabamos de terminar. Você sabia que agora está totalmente mobiliado? Tem até uma cama de casal grande. Eu sei, ela soluçou de volta, embora eu não tivesse ideia de como ela sabia disso, porque eu mesmo não sabia. Seu idiota, e ela também, malditos sejam os dois. Esta não é a primeira vez que ele trai, mas, pelo que eu entendi, esta será a última vez. Isso era novidade para mim, e me contive da próxima mentira que preparei. Vou me divorciar dele, Kim vociferou. Vou tirar tudo o que ele tem, vou expulsá-lo de casa, ele nunca mais verá as crianças. Eu vou me vingar, sim, eu vou me vingar. Muito bem, eu a apoiei. E você, Dave? Ela conduziu a conversa para uma direção inesperada para mim. Preciso de vingança. Você quer ficar comigo? Comigo? Sim, você quer, Dave, ela gritou. Genvin sempre fala sobre o quão bom você é na cama quando reclamamos dos nossos maridos. Você quer me mostrar o quão bom você é? Oh meu Deus! Foi uma surpresa completa para mim. Como devo reagir a isso? Talvez eu possa adiar, Kim. Recusei hesitantemente, percebendo que se ela descobrisse o quanto das minhas informações eram fabricadas, ela poderia reagir violentamente. Eu realmente preciso descobrir minha própria situação antes de contatar qualquer outra pessoa. Ótimo, ela resmungou. Eu entendo, mas prometa que você vai pensar sobre isso. Eu definitivamente vou pensar sobre isso, Kim, eu assegurei a ela, percebendo que eu estava sendo sincero dessa vez. Kim era atraente. Sim, Kim, pensei, desligando o telefone. Definitivamente vou pensar sobre isso. Então, um obstáculo superado com mais 4 para enfrentar. Risquei isso, não exatamente 4. Minha animosidade em relação a Kim parecia ter estagnado, em parte porque ela parecia menos entusiasmada em se envolver, e em parte devido à sua oferta. Sim, isso mesmo, eu já estava contemplando isso. Na verdade, faça isso com 3 obstáculos, considerando que Ted, e infelizmente, minha própria esposa Genvin, já eram vítimas, embora a aprovação de Genvin estivesse longe de acabar. Mal sabia eu que as ações que eu havia iniciado estavam prestes a ganhar vida própria, com Kim inesperadamente assumindo o papel de vingadora contra Nick e Giri.
Sem que eu soubesse, depois que nossa ligação terminou. Kim, cheia de determinação, pegou seu rolo de massa, saiu furiosa de casa e dirigiu direto para a nova casa de shows. Sem que eu soubesse, eu tinha inadvertidamente tropeçado em uma aparência de verdade em minhas acusações equivocadas sobre o paradeiro de Ted e Gilly. Embora seja improvável que eles estivessem envolvidos em qualquer atividade ilícita na cama king size da casa, eles estavam de fato presentes quando Kim chegou. A presença deles era justificada. Gilly estava envolvida no mobiliário da casa, e Ted era responsável pela papelada. No entanto, Kim não lhes deu a oportunidade de esclarecer. Em vez disso, ela atacou impulsivamente, deixando Ted inconsciente e se envolvendo em uma altercação física com Gilly, que conseguiu se defender. Na era digital de hoje, um espectador capturou a altercação em seu iPhone 5 de última geração. Só podemos imaginar o espanto deles ao testemunharem o confronto intenso de Gilly e Kim, completo com gritos, xingamentos e roupas sendo rasgadas. Apesar da vantagem física de Gilly, seu traje menos substancial a deixou em desvantagem. Quando a polícia interveio, as duas mulheres estavam exaustas, com um amplo busto de Kim exposto e Gilly saiu com pouco mais do que sua calcinha. O vídeo da internet se tornou popular, começando no YouTube, e então se espalhou rapidamente. Seja lá o que isso signifique, desculpe, mas eu simplesmente não faço parte dessa geração. A família de Gilly testemunhou as consequências, e seu irmão mais velho, ênfase em grande, inexplicavelmente culpou o cunhado por tudo. Isso levou o irmão mais velho a acabar na cadeia, enquanto Nick acabou no hospital local, o mesmo que eu tinha saído recentemente, embora em uma condição pior do que eu estava. Senti que a justiça havia sido feita, exceto por Mike, que ainda tinha consequências esperando por ele. Enquanto isso, voltei para casa para confrontar Gavin, dando a ela um prazo de 24 horas para sair. Podemos resolver isso, Dave, ela implorou, enfatizando seu físico atraente em uma tentativa de me convencer. No entanto, seus encantos físicos não foram o suficiente para mudar minha mente, então o prazo final era cumprido. Menos da metade do tempo depois, ela retornou com ninguém menos que o próprio Mike, esperando me persuadir a reconsiderar. Seja lá o que Mike tenha usado contra mim naquele dia memorável, descobri que um taco de golfe de ferro 7 serviu ao mesmo propósito de forma bastante eficaz. Como um irmão mais velho, eu também passei 2 noites sob custódia enquanto Mike estava em uma ala perto da de Nick. Aprendi isso com os outros, não visitando-os, posso garantir. Ao retornar para casa, Gavin tinha ido embora para sempre, colocando um fim naquele capítulo da minha vida. E nossa construtora? Ela faliu. Para piorar a situação, os outros 3 tinham garantido os empréstimos bancários 2 meses antes de eu me juntar a eles, e nunca resolvemos a papelada. Que azar, hein? Agora, não estou tentando me gabar, mas, tudo bem, talvez eu esteja. No entanto, eu não saí completamente ileso. Perdi minha principal fonte de renda. Mas sabe de uma coisa? Quando chegou o nosso divórcio, ele refletiu minhas circunstâncias na época, e as aspirações de Gavin de depender de mim foram frustradas. Eu considerei a oferta de Kim extensivamente, mas no final das contas nunca aceitei, e assim, nunca experimentei os prazeres de seu físico indubitavelmente atraente. Claro, havia muitas outras opções por aí. É o Dave? Veio a voz no telefone mais uma vez. Ei, Mary, eu cumprimentei, um sorriso se formando em meus lábios. Você estava em minha mente. Só na sua cabeça? Ela provocou. Ouvi falar do seu divórcio de Gavin. Você não deveria estar fazendo mais do que apenas pensando? Preciso encontrar trabalho, respondi sombriamente. Não posso cortejar uma moça adorável quando minha carteira está vazia. Adivinha? Meu pai quer te conhecer, ela anunciou inesperadamente. Contei a ele tudo sobre você. Seu pai? Sim, Dave. Ele e o pai de Mike costumavam trabalhar juntos. Ambos eram carpinteiros, faziam seus aprendizados lado a lado. O pai do Mike? Foi assim que nos cruzamos. O pai está procurando alguém para assumir, e o pai do Mike sugeriu você. Mike não era a pessoa certa para o trabalho, mas eu o conheci,
e o resto é história. Mas Mike não é carpinteiro, e nem eu apontei, a situação se alastrando rápido demais para eu entender. Nem meu pai agora, ela riu. Você não sabia que meu sobrenome é Driscoll? Você está brincando. De jeito nenhum. Driscoll Construction? Sério? É um negócio de família, Dave. Papai planeja se aposentar em 4 ou 5 anos. Eu me peguei murmurando, a maior construtora da área. Exatamente, Mary riu, despertando memórias de infelicidade passada. Prometi ao papai que cuidaria da primeira entrevista. Você está disponível hoje à noite? Acho que eu poderia ir. E então eu estava sentado no bar âncora, no mesmo lugar onde conheci Mary. Ela chegou elegantemente atrasada, e sua presença foi notada pelo silêncio repentino no canto do bar onde eu estava sentado. A imagem de sua aproximação ficou gravada em minha memória enquanto eu tentava ignorar os aplausos dos homens próximos. Você está esperando há muito tempo, Dave? Mary me cumprimentou. Em uma blusa transparente? Perguntei incrédula, lembrando de nosso encontro anterior. Vamos lá, Dave, é só um pouco atrevido, ela provocou. Eu gosto dos atrevidos, suspirei, incapaz de tirar os olhos da blusa dela. Você gosta do que vê? Mary sorriu, recostando-se na cadeira. Você corre o risco de estragar o guarda-roupa, avisei, claramente divertida. De jeito nenhum, ela sorriu maliciosamente. Alguma objeção? De jeito nenhum, querida, de jeito nenhum. Certo, Mary respondeu, inclinando-se para um beijo. Você é meu tipo, Dave. Acho que vamos ter uma viagem emocionante, não é? Eu tive. Sorri para ele. Concordei com a cabeça. Eu me perguntava se conseguiria lidar com essa inovação ousada e maravilhosa na minha vida, mas estava determinado a aproveitar ao máximo. De qualquer forma, eu sabia que estava prestes a embarcar em uma aventura e mal podia esperar para começar.